Sejam bem-vindos ao canal E-Cidadania e hoje a gente vai falar sobre política, um tema que está na pauta de todos os noticiários das redes de TV e com inúmeros problemas todos os dias que a gente liga a TV e a gente sempre tem essa curiosidade, né, de se dirigir diretamente a um político e fazer várias perguntas para ele. Então hoje o canal E-Cidadania está tendo essa oportunidade de receber o deputado estadual Márcio Pacheco. Obrigado, deputado, pela sua presença. Eu que agradeço. Para quem não conhece o deputado estadual Márcio Pacheco, aqui do estado do Paraná, ele já foi policial militar, ele ingressou na Polícia Militar em 1997, ele é formado em letras português e inglês pela UniOeste, aqui no Paraná. Em 2007 ele ingressou na Polícia Federal, em 2012 ele se elegeu vereador em Cascavel, inclusive sendo presidente da Câmara de Vereadores. Em 2014, ele foi eleito deputado estadual pelo PPL aqui no estado do Paraná. Então, deputado, o seu currículo ele é bem amplo. O senhor iniciou na carreira policial, da Polícia Militar, depois Polícia Federal. E, por coincidência, hoje o senhor faz parte da classe política que está sendo alvo aí de inúmeros inquéritos e investigações da própria Polícia Federal, a qual o senhor pertence. E a pergunta que se faz hoje, isso é básico em todas as conversas, seja num churrasco de domingo, seja num bate-papo de botequim, qual é a utilidade dos políticos hoje? Então, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas não sabe o que um deputado estadual faz. Resumidamente, o que o senhor diria para o seu eleitor, para o cidadão brasileiro, qual é o trabalho desse deputado estadual? Bom, Everton, primeiro eu quero agradecer o espaço de me dirigir diretamente a toda a população que acompanha o programa, o canal E-Cidadania, né? Um grande prazer para mim. E é sempre uma oportunidade a mais para a gente, às vezes, fazer as pessoas fazerem uma reflexão melhor sobre a visão que tem generalizadamente sobre a classe política, né? Você veja, Everton, a necessidade, a utilidade dos políticos. Eu nem diria utilidade, eu diria é uma necessidade. Né? Vivemos num país democrático, vivemos num país, e mesmo nos países que não são democráticos, né, os políticos eles existem e gerem, inclusive eles regem, né, todas as leis, todas as ações que vão influenciar diretamente na vida do cidadão. E as pessoas às vezes elas tomam um caminho de se omitir, de não se envolver com a política, porque a política é tão suja, né? É tão podre, é tão nojenta, é tão, né, vexatória, o que a gente tem visto em cenário nacional. Só que essa omissão, essa retração, ela é importantíssima para a permanência daqueles políticos que não deveriam estar dentro da política. Pessoas que ingressam na política com o pensamento de que, olha, eu vou entrar na política para me dar bem. Não tem consciência ou não tem escrúpulo, né? Não tem consciência por saber que a política ela deveria ser sempre para promover o bem comum e não para promover o seu bem, não para se dar bem na política, né? E foi com esse pensamento que a gente ingressou na política. Eu nunca tive envolvimento na política, sou policial federal, não precisaria disso. Tanto que quando entrei para ser candidato a vereador em Cascavel, eu fiz uma proposta que foi bastante discutida à época, né? Eu abri mão do meu salário de vereador, eu fui não só vereador, eu fui presidente da Câmara de Cascavel e abri mão integralmente do meu salário de vereador. E as pessoas perguntavam, mas você vai ser candidato a vereador, Pacheco? Você é policial federal, graças a Deus o salário da Polícia Federal é um salário que permite a gente viver com a família, com dignidade. Não entrei na política para me dar bem. Entrei porque tenho a concepção exata de que o envolvimento das pessoas de bem ele é fundamental para ajudarmos a mudar a política. Quer mudar a política que está acontecendo no Brasil? Temos que mudar as pessoas que estão dentro do cenário político. Não existe outra maneira. O Brasil não vejo o Brasil entrando numa revolução, numa guerra, não. É por meio político. Qual que é o caminho, na minha avaliação? É a participação das pessoas de bem. E num devido momento eu fiz essa avaliação e falei, olha, eu sei criticar muito, que todo mundo sabe, né? Na rede social, então todo mundo entra lá e bate, não presta e tal. Mas o que de fato você, Everton, o cidadão que está nos acompanhando agora, o que está fazendo de concreto para ajudar a mudar esse cenário desolador que nós estamos vendo no Brasil? E aí fui candidato. Em 2012 a vereador, já em 2013 me elegi fui presidente da Câmara de Cascavel, fizemos um trabalho revolucionário, tanto que em 2 anos nós devolvemos lá, Everton, para a prefeitura, sempre se pedia mais dinheiro.
Em 2 anos, além de não pedir mais dinheiro, eu devolvi para a Prefeitura 4 milhões de reais na Câmara. E esse trabalho de 1 ano e meio, sem ter apoio de nenhum prefeito, de nenhum deputado, de um vereador do Paraná, eu acabei já em 2014, 1 ano e meio depois, me elegendo deputado estadual. E no ano passado fui candidato a prefeito de Cascavel. De 1.412 votos que fiz em 2012 para vereador, eu pulei para 56.260 pessoas que confiaram na nossa proposta. Proposta honesta, proposta reta, né? Então, não é a utilidade que a gente tem que pensar, é a necessidade com, útil ou não, os políticos vão continuar existindo. E se a gente não se envolver para ocupar os espaços, os maus, as pessoas bandidas, os ladrões que hoje estão na política, vão continuar e eles agradecem cada vez que a gente se omite. Cada vez que a gente vota nulo, cada vez que a gente não se envolve, os que estão lá agradecem porque é uma pessoa de bem a menos para estar na política. Isso que o senhor falou é importante, porque a palavra utilidade, realmente eu coloquei a expressão, porque é o que a gente está escutando todos os dias, né? A gente escuta isso, o senhor acompanha redes sociais também, o senhor sabe que o nível, até o próprio nível de discussão, ele desceu, assim, sim, muito rápido, e as discussões são muito rasteiras, e existe um ódio muito grande nas redes sociais hoje, e quando se trata de político, a pessoa nivela por baixo e acredita que todos são iguais. Sim. Primeiro é que elas desconhecem a pessoa do político. Elas não vão atrás, não descobrem, não entram no site da Assembleia Legislativa e não sabem qual é o telefone do deputado, não sabem o e-mail. Faz uma pesquisa mínima, né? Faz uma pesquisa mínima, né? É rápida. Pega lá um vídeo do WhatsApp, do YouTube, uma fala isolada, solta do político e traça um perfil do político como aquilo. Não estou aqui querendo defender todos os políticos, que o senhor sabe tão bem quanto eu, ou melhor do que eu, que infelizmente a classe política está contaminada, e a gente está vendo isso nos noticiários todo dia. Mas o que a gente percebe, por exemplo, as pessoas não sabem que é na Assembleia Legislativa, lá onde o senhor trabalha, que é votado o orçamento do Estado. Sim. Lá é que são votados os aumentos dos tributos que os paranaenses pagam e que em todos os estados os cidadãos pagam, os tributos estaduais, como o ICMS, que afeta o consumo direto das pessoas, afeta o combustível que as pessoas abastecem os seus veículos, está lá na conta de telefone, na conta da internet, essa tributação altíssima, e é lá onde o senhor trabalha que isso é votado. Então, a nossa cultura a respeito disso, e eu já aproveito para pegar uma outra questão, a gente dá muito pouca importância ao voto no deputado. A gente não liga para o voto do deputado, acha que o deputado não serve para nada. E o que acontece? A gente prioriza o voto no governador, no prefeito e no presidente da República. E veja hoje as consequências maléficas disso. Nosso Congresso Nacional em Brasília praticamente parou, não vota nada. A Assembleia Legislativa que o senhor participou agora, do congelamento dos salários dos servidores públicos. E de concursos públicos, inclusive, né? E de concursos públicos também, né? Então, essa cultura, o que o senhor diria para o eleitor, principalmente que ano que vem nós teremos eleições, para que ele olhe com outros olhos para a figura do deputado e do senador, que serão os cargos legislativos a serem escolhidos no ano que vem? Olha, você veja bem, chega a ser um clichê, mas todo mundo sabe que político não cai do céu de paraquedas. Ele não cai do céu. Ele é eleito. É o povo que elege. É você, meu irmão, que está me assistindo, que elege. E se a gente se omite, a gente permite que aqueles que compram votos, de maneira direta e indireta, cheguem ao poder e depois a gente lastima por pelo menos 4 anos. Por pelo menos 4 anos, que às vezes é muito mais. Chega uma vez e permanece eternamente, às vezes, na política, né? É o que se votou agora, inclusive, o fundão, né? De 1,7 bilhão de reais para bancar campanha de candidato, campanha de política. Fiz campanha até hoje, eu cheguei até aqui, sabe, sem ter 1 centavo de doação. Meu partido é um partido pequeno, um partido que não tem deputado federal, não tem fundo partidário. E a gente chegou. Então, assim, como é que você faz a competição com quem faz uma campanha, por exemplo, de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões, de 4 milhões, quem não tem? E quem gasta na campanha, quem compra a eleição, com certeza vai retirar esse dinheiro depois. E o dinheiro sai de onde? Do bolso do povo. Exatamente. Sempre. Então, assim, e a gente tem que ter essa consciência de que se você não vota, se você se omite, se você não faz a escolha certa, todos nós sofremos as consequências depois. Todos nós, né? Não basta
E é muito amplo, porque não basta às vezes só votar. Às vezes é importante, a pessoa que está assistindo a gente, às vezes o cara tem uma disposição, mas a gente só quer que entre na política, Everton, pessoas que prestem. Né? Só que quem entra na política, na sua ampla maioria, infelizmente, são pessoas que estão com outros interesses, para atender a interesses pessoais. Então a importância da pessoa valorizar o voto, fazer uma escolha minimamente razoável, né? Hoje a rede social ela é tão democrática, ela é tão universal, né? Permite que você faça uma pesquisa. E também, que nem você falou, não é fazer uma pesquisa, chega lá e encontrou uma fala da pessoa, isso aqui norteia o que a pessoa é. Não, faz uma pesquisa mais ampla, vê o que a pessoa fez, né? Qual é o histórico, a trajetória, para fazer escolhas acertadas. Escolhas erradas, futuro certamente trágico para o país mais uma vez. A gente espera que no ano que vem tenha uma performance diferente do eleitorado brasileiro, para que de fato consiga retribuir nas urnas o que a gente tem visto, né? E só para fechar essa resposta, você dizia antes, por exemplo, da utilidade, da utilidade do político, né? E assim, se você olhar, todas as classes, hoje nós temos um sistema muito bem articulado, onde não são só, os políticos são só uma ala da podridão que existe no país. Nós temos o poder judiciário absolutamente comprometido acho que quase na sua maioria das suas decisões, né? Que permite que com essa impunidade gere uma sensação de que as pessoas podem fazer tudo o que quiserem, que nunca sofrerão consequências. Nós temos um poder executivo absolutamente desvirtuado da sua função, né? Que chega não para atender o povo, mas chega para atender a interesses dele e do grupo que o elegeu. Então nós temos a própria imprensa. Temos a própria imprensa que muitas vezes fala bem de um político porque ele comprou aquele horário, porque ele banca a imprensa. Você veja, o gasto, Everton, no estado do Paraná, em 4 anos de governo, vai ultrapassar nesse ano a 500 milhões de reais em publicidade. Será que o cidadão tem noção do que é isso? É R$500 bilhão investido só em propaganda e publicidade. Para quê? Não é para falar mal do governador. É para falar bem dele ou das suas ações. Isso é um absurdo. Dinheiro que deveria ser investido em saúde, em segurança pública, em educação, que o povo está sofrendo, mas é investido em propaganda e publicidade. Ou emendas parlamentares do governo federal para comprar apoio, porque o governo federal hoje virou uma empresa privada do Michel Temer. Para fazer ele se manter no poder, ele compra literalmente os deputados. Então, assim, temos que mudar muitas concepções e quem muda isso é o povo, não é quem está necessariamente no poder. A gente faz a nossa parte, quem está com o propósito de fazer a coisa certa. Mas o povo tem que se conscientizar disso e tem que se envolver realmente, senão não vamos conseguir mudar. Os números são, quando o senhor fala, e eu vou traçar até um paralelo para você que está nos assistindo, só para você ter uma ideia. O senhor falou em 500 milhões em publicidade, né? O fundo partidário Para complementar, como o governador vai ficar 8 anos, nos 8 anos ultrapassará 900 milhões, ou seja, quase R$1 bilhão em propaganda e publicidade nos 8 anos de mandato. 1 bilhão, o fundo partidário quase 900 milhões e agora foi criado o fundão 1,7 bilhão. E o brasileiro ele está descobrindo isso agora, né? O brasileiro parece que ele acordou e ele está descobrindo, meu Deus, é tanto dinheiro, mas por que tanto dinheiro? Parece que o brasileiro acordou agora, né? Parece que ele despertou, dizendo, meu Deus, tanto dinheiro, é por isso que o dinheiro nunca dá. É porque é justamente isso, deputado, a gente não sabe... A gente sabe de onde vem o dinheiro que é do nosso bolso, porém a gente não sabe como ele é gasto. E esse é o grande pecado que a gente comete. É de não acompanhar o trabalho do político para ver qual é o posicionamento dele e saber o que estava acontecendo. Eu entrei na sua página pessoal e analisei os seus projetos, assim como a gente vai fazer com todos os deputados que nós vamos convidar para vir até aqui. E a gente vai acompanhar o trabalho, fazemos questão disso. Porque é muito importante que a gente leve para o eleitor quem é o deputado, o que ele está pensando, Sim. O seu posicionamento a respeito da política local, do governador, do judiciário é super importante, ou seja, não tem o meio termo, não está em cima do muro, Sim. A gente não quer isso, o brasileiro não quer mais isso. Sim. A gente está numa crise moral, Sim. muito mais do que uma crise econômica. A crise econômica, no final, ela está sendo uma consequência da imoralidade da sociedade como um todo. Perfeito. Não é só na política, a gente também temos que puxar a responsabilidade para todos nós, como o senhor falou. O político não está lá, ele não foi até a Assembleia, sentou numa cadeira e ficou. Ele recebeu o voto. Com certeza. E se ele recebeu o voto, foi muita gente que votou. E o que eu tenho percebido ainda ano passado eu acompanhei aqui as eleições para vereador e infelizmente o político mal ele se elege porque tem muita gente que
Vende voto. E o que acontece? Aí a gente elege um mau político e o que a gente diz? Hoje a gente sempre falou muito isso. O político honesto não consegue aprovar um projeto de lei. Por que, deputado? Que o político honesto, vamos dizer assim, ele não consegue botar na pauta um projeto de lei, o projeto de lei dele ser aprovado. Eu já vi o senhor defendendo algumas coisas na Assembleia e eu vejo a resistência, com o sistema ele está fechado e montado, a resistência que existe aí. Olha, na verdade, até consegue. Às vezes o projeto de lei até consegue. O que não consegue é saciar o desejo do cidadão que tem uma visão equivocada sobre a emenda parlamentar, por exemplo. O que é emenda parlamentar? Quem leva emenda parlamentar, especialmente no Estado, onde a emenda não é impositiva, no governo federal é impositiva, então o deputado tem autonomia. Só que o governo federal não libera para aqueles deputados que não são subservientes a ele. A emenda parlamentar do Estado é a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente sobrevive na política, foi a minha vida até hoje, com pão e água. Só que isso me dá o direito que eu tenho hoje, eu estou aqui conversando contigo, e não tendo nenhuma situação que você me perguntar que eu vou ficar em cima do muro. Eu não tenho nenhum cargo no governo federal. Eu não tenho nenhum cargo no governo estadual. E eu não tenho nenhum cargo na prefeitura de Cascavel. Isso me dá autonomia e o direito de falar o que eu penso, de representar, na essência, o interesse do povo, que foi quem me elegeu. E é para isso que, especialmente, os deputados são eleitos, para defender e representar os interesses do povo, e não do governador. E aí, então assim, quando você não diz amém para o governador, não diz amém para o presidente, você não consegue levar essas emendas parlamentares, que na sua maioria são emendas parlamentares que simplesmente o cara vai lá para fazer propaganda dele, dinheiro do povo, vai lá para fazer propaganda dele, e para levar às vezes emendas parlamentares para fazer obras que interessam a ele também. Uma obra que é próximo de um terreno do político, do amigo do político, uma obra que talvez não é necessária para aquela população. Mas ele vai lá fazer propaganda. Olha, eu fiz um campo de futebol aqui. Será que aquele campo de futebol era realmente necessário? Ou a saúde pública daquele município estava precisando muito mais? Então, assim, os projetos de leis a gente até consegue, dialoga daqui e tal, você vê, nós aprovamos. Eu acho que assim, dos vários projetos que aprovamos, inclusive hoje está na divulgação na imprensa, né, muito forte, aprovamos, acho que talvez seja um dos os projetos mais relevantes dessa legislatura, que é a aprovação de um projeto muito importante que estabelece que o preso, ele pague pelo uso da sua tornozeleira eletrônica. Everton, quem paga hoje a tornozeleira eletrônica é o povo, é o dinheiro do público. O dinheiro público que no Paraná chega próximo de 16, ultrapassa por ano 16 milhões de reais. Para atender um benefício do preso. O preso que antes de ser preso lesou a sociedade, causou um dano para a sociedade, aí nós com o nosso dinheiro temos que pagar isso. Isso é um absurdo. Então a gente até consegue aprovar alguns projetos relevantes. Só que, claro, isso depende de muita articulação, muita conversa, muito trabalho, muito trabalho. Agora é claro que os deputados que também integram a base governista conseguem aprovar com muito mais facilidade do que quem não diz amém para o governador. Mas eu não entrei para dizer amém. Entrei de fato porque quero ser um protagonista da transformação do país, da transformação da política, para ajudar a fazer a política, para fazer as pessoas acreditarem, olha, existem pessoas sérias na política, não é só bandido. Ser policial federal, achei que sim, eu quero fazer na política o que a Polícia Federal faz fora da política, continuar combatendo a corrupção, falando o que tem que falar e fazendo o que tem que fazer, pensando no interesse da população. O que o senhor está... Aí vamos pegar um outro ponto que o senhor já falou. A nível federal, nós estamos vendo uma movimentação muito grande da judicialização da política. Hoje, eu até costumo fazer uma brincadeira que até a lei da gravidade, para a gente acreditar nela, tem que passar pelo STF. Porque se não passar, se o STF disser que não, a lei da gravidade ela não existe mais. Tamanha dependência química que a política teve, e em todos os níveis, porque as decisões do STF elas funcionam para o Brasil inteiro, as decisões do STF com relação à política. O que o senhor já falou do posicionamento do Poder Judiciário, às vezes tendencioso, e nós estamos acompanhando tudo isso pelas redes sociais, pelos meios de comunicação de uma maneira geral. O que o senhor está achando disso? Como é que isso está acontecendo no estado do Paraná? No estado do Paraná também a gente também tem esse tipo de problema, a influência do Poder Judiciário
com relação ao governo do Estado, por exemplo, ou com relação à política? Não só no estado do Paraná, Everton. Hoje, a República, o que é a República? É um sistema onde funciona o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Harmonicamente entre si, mas independentes. Essa independência não existe mais. Há muito tempo. Infelizmente. O poder legislativo é absolutamente coordenado, subserviente aos desejos do poder executivo. É o que nós estamos vendo, inclusive no Paraná, né? Bancada do governo, por exemplo, absolutamente aliada com tudo que o governador manda votar. Não interessa se é bom ou se é ruim para o povo do Paraná, mas o que interessa é que o governo quer. E o poder judiciário, ao mesmo tempo que nós temos visto no STF, que nós falávamos antes, faz um poder judiciário absolutamente comprometido. A votação que foi feita agora em relação ao Aécio Neves, aquilo foi uma vergonha. Quer dizer, rasgar a Constituição. Quando passaram para o Senado decidir se um deputado, se um senador vai ser preso ou não. Imagine! Mas que absurdo isso, né? Quer dizer, o Poder Judiciário já está errado o que está na Constituição. Falar bem a verdade, de dizer o seguinte, que um senador, um deputado federal tem todos aqueles privilégios, tem toda aquela dificuldade, né, de se estabelecer ali. O foro privilegiado. O foro privilegiado e outras coisas mais. Por exemplo, como já. Se o cara. Que hoje o que diz na Constituição? Que se o senador ou o deputado for declarado a sua prisão, mesmo assim tem que passar pelo crivo do Congresso. Isso é um absurdo. Né? Se há uma caracterização. Já existem políticos, né? Claro. Que estão presos e não perderam o mandato e continuam exercendo. Agora você vê, para tirar o Aécio Neves daquele estado que nem era prisão, o cara está em casa. Mas mesmo isso o Senado ainda autorizou, porque certamente por influência política dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso ficou muito claro, ficou evidente aquilo ali, né? Os votos dos que votaram contra isso são muito mais consistentes, mais robustos, mais embasados do que quem votou a favor do Senado Federal deliberar sobre o Aécio Neves. Depois, vergonhosamente, o Senado também, que faz o cidadão, inclusive, questionar sobre a necessidade de existência do Senado Federal. Como, né? Um Senado que, ao invés de ser a base de equilíbrio da política, que são os mais velhos, que são os mais velhos, que era para dar equilíbrio à política, os caras fazem uma vergonha dessa. Chamaram o Aécio Neves, que está lá. Existe como deixar mais claro e evidente que aquilo ali era um indício comprovado de prática de corrupção, o cara ligando e pedindo 2 milhões de reais. Emprestado. Emprestado, vou te pagar certinho, como o cidadão que pega um dinheiro emprestado paga. Quer dizer, faz-me rir, né? Tirar sarro, zoar com a nossa inteligência, né, Everton? Então, é um poder judiciário, realmente temos um poder judiciário hoje, na minha visão, infelizmente, muito comprometido com as questões políticas e a judicialização, eles estão legislando no lugar do poder legislativo. Então, a República, ela está, infelizmente, comprometida nesse momento. O que o senhor está falando é um alinhamento dos três poderes, na verdade, eles são independentes e harmônicos, porém, um fiscaliza o outro, certo? Deveria, né? Deveria. Não é o que está acontecendo. É o que está no papel, né? Pelo menos é o que está no papel. Sim. E o que a gente está vendo é um verdadeiro tsunami de casos de corrupção e todo mundo se faz a mesma pergunta. Aonde não existe corrupção no Brasil? Sim. Essa é a nossa pergunta, onde não existe. E assim, o que a gente pode ver, o senhor já falou da questão do fundão, do fundo Sim. partidário, do fundão, e hoje nós temos aí 35 partidos registrados no TSE. Hoje o que eu tenho acompanhado muito, eu tenho questionado muito isso. Os partidos agora estão mudando a cor, querendo mudar de nome, dizendo que vão colocar mais mulheres na política para a política ficar mais honesta, ou seja, toda hora tem um artifíciozinho para dizer, e todo partido vem com a mesma história, toda a campanha, e já começou, que nós somos a renovação. Só que vários desses partidos que dizem que são a renovação, são esses mesmos que o senhor acabou de dizer que participaram da votação lá no Senado. E participarão da votação na Câmara, Sim. e são os partidos que estão lá. Sim. E na propaganda deles, eles dizem que são a renovação. Como é que o senhor diria para o eleitor a respeito dessa dinâmica de corrupção muito velada, muito bem feita para 2018? Olha, essas mudanças de aparência são os camaleões da política, que mudam de cor, mas não mudam de essência. Né? Esse fundão de 1,7 bilhão, na verdade, ele é para quem?
É para alimentar os velhos caciques da política que lá estão. Para os partidos em geral, que é um absurdo, eu concordo totalmente com você, o meu partido é um partido pequeno, talvez até vai ter muita dificuldade de sobreviver nessas novas regras, mas eu sou a favor das regras que foram aprovadas, para diminuir essa quantidade de partidos. Por quê? Porque eu entendo que um partido, só que tem que ser um partido que exista de verdade. Meu partido, por exemplo, por que eu estou no PPL? Que é um partido bem pequeno, mas é um partido que não tem um envolvimento com esses escândalos de corrupção da Operação Lava Jato, por exemplo. Então não é um partido grande, mas qual que será o valor dividido desse 1,7 bilhão? 2% desse valor será dividido igualmente. O restante será dividido de acordo com a proporção dos deputados federais que lá estão e dos senadores. Ou seja, quem que vai ganhar? PMDB, PT, PSDB, PP, PR, que são os partidos que estão mergulhados até o pescoço em todas essas denúncias de corrupção. As regras são criadas para beneficiar eles e manter os mesmos. Para eles mesmos. E aí eles vão ter milhões para gastarem nas suas campanhas, porque o partido destina para eles mesmos, né? O dinheiro vem para o partido destina para eles, porque eles são os donos dos partidos. E eles vão ter milhões para gastar na campanha, e os partidos pequenos, os deputados que não fazem parte dessa corja toda, não terão nada. Não terão nada. E como é que você faz a concorrência? E aí a importância, né? Você estava falando da questão da corrupção, né? Paz, a importância das pessoas entenderem que a corrupção ela se desenha das mais diversas maneiras. É uma prática maldita. Né? Eu sempre digo assim, Everton, eu venho de uma infância muito pobre. E a casa que eu tenho hoje, que é uma casa simples, mas ela é hoje 10 vezes melhor do que um dia eu sonhei ter na minha vida. Eu sonhava ter uma casinha de 2 águas de madeira feita bonitinho. Hoje a minha casa é de alvenaria, é uma casa simples, mas é uma casa melhor. Então assim, a gente tem que aprender a se satisfazer com o que a gente tem, Everton. Sem ficar com aquela ganância do ter mais e sem se preocupar, pensando que a felicidade é só no ter mais. Né? Então eu sempre falo assim, ó, para mim, não me faz falta o que não é meu. E na minha casa, na minha família, entra suor do meu trabalho. Não entra suor dos outros. Não entra dinheiro público que é desviado para o bolso de político, de juiz, da imprensa, de um monte de gente, que é desviado e que sai lá do posto de saúde, e que esse dinheiro desviado da prática da corrupção é o que mais mata as pessoas lá na ponta. E que a gente, às vezes, as pessoas não têm consciência disso, falam, mas o político é tão bonzinho, ele foi lá, tá, mas o que ele está fazendo por trás disso? Né? Então a gente tem que ter essa consciência de votar, não porque o cara fez alguma coisa, às vezes, para manipular, mas porque de fato é uma pessoa que tem postura, que tem conduta, que está na política para fazer o que é certo. Não o que alguém manda que ele faça e ele diz amém para ter emenda parlamentar e outras coisas mais para levar, para atender interesses pessoais muitas vezes. Existe a prática da propina para o senhor votar um determinado projeto? O senhor já recebeu, já foi assediado? Assim, isso aqui, se vou aprovar o projeto tal, a gente vai dividir, vai ser tanto, porque vai beneficiar. Isso fica muito claro? Ou é muito velado? A gente sabe o que acontece. É assim, Everton. A gente sabe o que acontece. Um homem, ele não oferece dinheiro para fazer sexo com uma mulher séria. Em geral, ele sente na fisionomia da mulher quando a mulher está propensa a isso. Quando é uma prostituta, quando é uma pessoa que está propensa ao mercado do sexo. Assim também é na política. As pessoas olham e sabem quem são os políticos que estão dispostos a se prostituírem, que estão dispostos a se promiscuírem. Mas olha e já sabe, quando a pessoa, ou seja, quem olha na fisionomia do político já sabe, esse cara é só a gente chegar e conversar que a gente vai conseguir cooptá-lo. Por quais meios? Em geral, com vantagens financeiras. Mas olha para a cara de alguns políticos e olha e fala assim, aquele lá vamos ter que encontrar de outra maneira para convencer, porque não tem. Entendeu? E graças a Deus, Everton, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou na política hoje há 5 anos, entrei em 2012, 4, 5 anos, para não dizer, teve uma situação que a pessoa sugeriu muito distantemente, entendeu? Muito distante. Eu estou há 5 anos, quantos projetos já votei, quantas situações já enfrentamos e nunca recebi uma proposta indecente. Por quê? Porque já sabe que além de eu não aceitar, o fato de eu ser policial federal, se a pessoa fizer uma proposta dessa, eu vou prendê-la. Eu não vou denunciar, eu mesmo vou prender, porque eu tenho a obrigação de prender. Então assim, para mim, eu sou uma pessoa que nunca fui assediado. Por quê? Porque eu não tenho cara de pessoa que está disposta a se prostituir. Então tem que rever às vezes esses conceitos, né? Eu ofereço para todo mundo, não é para todo mundo. Oferece para quem quer que seja oferecido. Aquilo lá dá para nós chegar, chega de longe e tal. Mas eu, felizmente, não tive esse dissabor de tentar ser comprado. Essa questão de... Mas as oportunidades, Everton, basta eu querer, viu? Uhum.
E são muitas, são inúmeras todos os dias. Então basta a gente ter a intenção, é só um olhar já diria muita coisa e poderia mudar a minha vida do dia para a noite. Num projeto a gente pode mudar a vida da gente na política, mas eu não entrei na política para pegar, como eu disse, dinheiro público, dinheiro que é do povo, dinheiro que é suor do povo trabalhador do Brasil. Vejam como os assuntos eles são linkados, né, numa linguagem bem da internet aí. O senhor a gente falou de corrupção, de propina, e se a gente for analisar a história, desde a Revolução Francesa, na verdade, ela se deu por extorsão da população com relação a tributos, e a grande maioria, infelizmente, passa pela escola e não sabe disso, a importância da Revolução Francesa. No Brasil, nós tivemos o episódio da Inconfidência Mineira lá, com excesso de cobrança de tributos da coroa portuguesa. E hoje nós estamos aí com uma carga tributária imensa. E a saída da política é sempre a mesma. Apertou o cinto dos poderes, a gente aumenta os tributos. E a gente não consegue fazer uma reforma tributária. O senhor estava aí comentando a respeito do congelamento do salário dos servidores, a falta do concurso público, que não tem, pela falta de dinheiro. O que a gente percebe, e ano passado eu acompanhei isso, estou acompanhando a Prefeitura de Curitiba, por exemplo, esse ano, e não só de Curitiba, de outras cidades também que eu tenho oportunidade de acompanhar, todos eles reclamam a mesma coisa. Nós não temos dinheiro para fazer nada, porque o orçamento, como a Constituição Federal determina, a repartição de receitas tributárias, então o orçamento do município ele fica muito comprometido com o que ele recebe do Estado, do governo do Estado e do governo federal. Moral da história. Ninguém faz uma reforma tributária. Por que é tão difícil a gente fazer uma reforma tributária, já que é um município, por exemplo, que cuida do lixo, meio ambiente, pavimentação de rua, projetos de urbanização, enfim, cuida de praticamente tudo e é o que tem menos dinheiro no orçamento. Você veja, primeiro teria que se rever o Pacto Federativo, né, que hoje vai todo o dinheiro praticamente para o governo federal, para fazer essa vergonha que a gente está vendo hoje no Brasil. Né? Michel Temer, considerado chefe de uma quadrilha, chefe de uma organização criminosa, com 3% de aprovação da população, 3% de aprovação da população brasileira, usando o dinheiro público para comprar sua manutenção no poder, a peso de bilhões que vão, todos eles, né, estabelecer por que a crise no Brasil ela está e continua, e é uma mentira quando se diz que está passando os desempregados. Continuam mesmo desempregados, a inflação continua... Na verdade está aumentando, o número de... Tem pesquisas já na internet que eu fiz essa semana, está aumentando, era de 15 milhões dizendo que reduziu, mas não, a expectativa é de aumento. E outra, estão falando de desempregados na carteira, mas tem muitos subempregados, né? Pessoas que também não são pessoas que trabalham autonomamente, mas que na verdade não estão contribuindo, que estão... Ele é um informal que vai se transformar num problema social, né? Claro, 25 milhões de pessoas, então é muita gente. Então assim, é propaganda enganosa no governo federal, para se manter no poder e negociação do dinheiro público, transformou o governo federal como sendo uma empresa privada dele. E o que acontece no Paraná, Everton, não é muito diferente. Nós temos hoje no Paraná um orçamento próximo de 60 bilhões nesse ano, 60 bilhões, e vemos um governo de pura propaganda enganosa para o povo paranaense. Estamos fazendo... O que estamos fazendo? Onde está o acontecimento desse tanto fazer no estado do Paraná? Estrangulando literalmente professores, estrangulando a educação do Paraná, estrangulando a segurança pública, que hoje o maior problema diagnosticado por pesquisa no Paraná não é nem mais saúde, saúde sempre foi a maior reclamação do povo paranaense, neste momento é segurança pública, porque se faz propaganda de compra de viatura, de que entregamos tantas viaturas que aliás, né, mais foi feita para atender o conforto do bandido do que do policial. Porque se criou a tal uma cela ali que é maior para o bandido, que o policial não pode nem mover a sua cadeira, o seu banco ali quando está dirigindo. Então assim, os conceitos todos invertidos, né? E a reforma tributária não se faz, Everton, muitas vezes por interesses, e inclusive que a gente fala sempre da classe política. Mas a sonegação que existe hoje dentro do segmento empresarial, existem muitos empresários excelentes, que sabem tratar bem o seu empregado, que sabem contribuir para o país com geração de emprego e renda,
mas tem muito empresário também, Everton, mais bandido do que alguns políticos que estão aí. E que mais fazem, com esse formato que está hoje, é o formato mais fácil de estabelecer uma sonegação absurda que acontece hoje no Brasil. Que é o refis, né? E se refaz uma reforma tributária, você teria que certamente, você estabeleceria certamente uma rigidez que dificultaria muito essa sonegação que existe hoje também. Então, enfim, assim, tem uma série de coisas, né, que a gente tem que pensar e que tem que trabalhar para mudar. Um monte de coisa. E o que está acontecendo no Paraná é o quê? O governo que aumenta a água, que aumenta a luz, que aumenta o IPVA, que aumenta o ICMS de 106 mil itens da cesta básica do cidadão, que tira 6 bilhões de reais do que era dinheiro dos professores, né? Com todo tipo de força truculenta que aconteceu. Por quê? Porque é um governo que só pensa em se promover, em fazer propaganda dele mesmo e não pensa nas pessoas. Né? Pensa em obra, nós estamos levando uma obra. Para começar, que nem obra não vai. Eu moro lá na região oeste do Paraná, nesses 8 anos de governo, com um orçamento de aproximadamente 400 bilhões de reais que vai ser a arrecadação, eu desafio, se tem alguém de Cascavel, da região oeste do Paraná, a me dizer uma obra, Everton, não estou dizendo 2, 3, uma obra de envergadura lá na minha região que esse governo tenha feito. Nenhuma. Então, ou seja, governo, mas só que você liga a televisão, você liga, meu Deus, o governo do Paraná é a coisa mais, né? Mas assim, então... É o que acontece, infelizmente, no governo federal e no governo do estado. Mas, como diz Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser um outro dia, né? Apesar desses governos, amanhã há de ser um outro dia onde nós esperamos ter pessoas com alinhamento mais voltado para promover o bem comum e não o bem deles e das pessoas que estão ao redor deles. O que a gente percebe na política é um total desvirtuamento, né, da função, da nobre função da política, que é trabalhar para o povo. E hoje a gente, quando fala em reforma política, essa reforma que está aí, é uma grande... Eu vejo e eu falo para as pessoas que é uma verdadeira piada, que reforma política não tem nada. Que se você quiser fazer uma reforma política, na verdade a Constituição Federal, ela tem por essência colocar ali a estrutura do Estado. Os poderes estão ali, a estrutura do Estado ela está ali. O resto não precisaria estar ali, no texto da Constituição. E a reforma política deveria mexer nessa estrutura. A reforma política que todo ano passa, a última reforma política que nós tivemos antes dessa, que foi do governo Dilma, a grande reforma que nós tivemos foi que triplicou o fundo partidário. Para quem não lembra, triplicou o fundo partidário no governo Dilma. E agora nós estamos vendo essa brincadeira que estão tentando fazer aí, de burlar voto, até com a urna eletrônica, que todo mundo você já tem N vídeos, N explicações de técnicos, etc. E agora que estão apertando em Brasília, o pessoal está com medo. Então, assim, cadê o comprovante do voto? Vamos tirar a urna, não vamos? Sim. E essa brincadeira do voto lista fechada, por exemplo, que é extremamente perigoso para a manutenção dos mesmos. E a reforma política moral da história, ela não sai. Na verdade, Everton, nunca houve no Brasil reforma política. O que se faz no Brasil é reforma eleitoral. Da legislação eleitoral, né? Sempre reforma eleitoral, para beneficiar os mesmos. Estão fazendo reformas para viabilizar a reeleição dos que estão na política hoje. Isso é o que se tem feito. Quando se forma em reforma política, o que o povo quer e que nunca viu e que não sei se vai ver, é uma reforma que possa repensar o número, né, dos cargos, tanto de cargos comissionados, como dos cargos, que se discuta pelo menos. Será que é necessário 513 deputados federais? Será que é necessário 81 senadores? Qual que é a diferença? O povo não entende muito a necessidade da existência de uma Câmara e de um Senado para fazer a mesma coisa. Será que no Paraná é necessário 54 deputados? Será que é necessário todo esse gasto bilionário? Isso seria uma reforma política. Pensar na postura, como votar projetos, como viabilizar a tramitação, como diminuir a burocracia, como pensar em projetos que sejam de fato pensados num país-nação. Num país-nação, num país que possa atender realmente os interesses do povo. Isso seria reforma política. Fazer com que o sistema político exista para atender aos interesses do povo, atender aos interesses do Brasil. Não, se faz uma reforma eleitoral e a própria imprensa peca muito nisso, que fica falando reforma política. Não é reforma política, é reforma eleitoral. Como que vai ser o voto, como que vai ser a desenvoltura dos candidatos. É reforma eleitoral, isso não é reforma política. Reforma política seria repensar o formato de existência do sistema político hoje no Brasil. Mas isso não aconteceu, Everton, e não vejo, infelizmente, a curto prazo, isso acontecendo.
O maior absurdo que a gente pode ver disso, aquelas 10 medidas contra a corrupção, chegaram de carrinho empurrando lá as assinaturas, etc. O maior absurdo é que a única forma do cidadão comum dar entrada num projeto de lei é um projeto de lei de iniciativa popular que está previsto na Constituição Federal. Porém, para nossa surpresa, o que aconteceu? Quando esse projeto deu entrada na Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados, o que se descobriu? Que o regimento interno da Câmara dos Deputados não tem uma ferramenta que dê andamento àquele projeto, porque eles não têm como conferir as assinaturas. É o cúmulo do absurdo isso. Verdade. Ou seja, e a imprensa não fala isso. Não fala. Então, assim, é um país, né, com um sistema político que existe, infelizmente, para atender aos interesses pessoais de quem está lá dentro. Por isso que eu falei no começo, Everton, e repito, como que mudamos o Brasil? Como que mudamos a política? Só quando mudarmos as pessoas que estão comandando o país. Quando mudarmos as pessoas que estão comandando o nosso estado, o nosso município. E como é que se muda? Com a participação, com a disposição. Olha, eu vou colocar meu nome à disposição. Pessoas honestas, pessoas sérias, né? Pessoas que estejam de fato interessadas em promover o bem comum. Se colocarem à disposição, e quem fala, olha, eu não tenho perfil político, eu não gosto, tem pessoas que não gostam, mas fazer escolhas, vou fazer uma avaliação prévia ali, né, para defender pessoas que de fato vá honrar o voto e que não vá honrar só os seus interesses. O senhor falou em educação, o senhor defende os professores, eu também sou professor, não da rede pública, mas sei das dificuldades que a gente tem dentro das escolas, de todas as escolas. E a gente viu agora uma movimentação, e o senhor participou, com certeza, porque essa discussão ela foi para dentro da Assembleia, da tal da escola sem partido. E hoje aí eu tenho a oportunidade de acompanhar de perto uma escola municipal, e muita discussão entre os pais, principalmente, que não gostam da ideia da política de gênero dentro da educação. Como é que o senhor viu toda essa movimentação? Isso foi para dentro da Assembleia também. Você veja, Everton, essa questão da ideologia de gênero é a maior bizarrice que eu já vi e que nunca imaginei ver na minha vida. Quer dizer, querer se implementar um ensino onde a pessoa ela nasce sem sexo. Ela nasce sem gênero, que gênero, na verdade é gênero alimentício, já se distorce até o sentido da palavra gênero, que é sexo. Sexo masculino, sexo feminino. Se criou está querendo se construir a ideia de que a pessoa nasce, ela tem que ensinar ela a ser o que ela quiser ser. Meu irmão, homem é homem, mulher é mulher. Não estou dizendo que a pessoa não possa, eventualmente, ter o direito, ou para falar assim, não, de virar ser depois uma pessoa homossexual, que é diferente. Não se está falando em respeito às pessoas homossexuais, que é outra coisa, diferente. Aí é o preconceito que eu também combato. Eu acho que não devemos julgar as pessoas pelo que elas vivem na sua vida íntima. Agora, querer se promover que o meu filho, que a minha filha, vá lá na escola e o professor ensina, olha, você, Mariana, que é a minha filha, não, você não é menina. Você pode ser o que você quiser. Olha, meu Deus, mas que coisa mais bizarra um negócio desse. É tão absurdo, é tão esdrúxulo, que você não tem como... Gente, eu vou ter que debater isso. É sério que eu vou ter que rebater isso? Porque é uma coisa mais imbecil que já se viu na vida. Você defender uma ideia de que a criança nasce e que ela não tem sexo, que ela nasce... fisiologicamente, cientificamente, tecnicamente, nasceu, você já vê ali, né? É menino ou é menina. E vai ser menino ou vai ser menina. Pode ser homossexual? Pode ser homossexual. Mas vai continuar sendo menino e ela vai continuar sendo menina. Que vai eventualmente namorar com outra menina? Pode ser que assim o queira, ou ele e tal, mas vai continuar sendo. Então assim, só que a escola sem partido, Everton, ela tá sendo colocada, esse projeto, como a ideia de que ela é simplesmente para combater essa ideia. E que, na verdade, no Paraná, ela está tendo um foco diferente. Ela está tendo um foco de certa forma, punir os professores, que têm tido enfrentamento ao governo. Então, assim, isso nos causa muita preocupação, porque apresentar um projeto vendendo uma ideia de que é para combater algo que eu também combato, que eu também acho um absurdo, mas vendendo essa ideia, mas na verdade a finalidade é outra. É de interferir na liberdade de cátedra dos professores, né,
Não tem como você fazer o que se pretende ali não é necessariamente esse combate, é outro viés. É para não poder se fazer comentários, não falar, por exemplo, sobre o dia 29 de abril. Olha, o professor não pode falar porque não pode falar de política dentro da sala de aula. Como que você vai formar um cidadão sem poder discutir política dentro da sala de aula? Isso é um absurdo, né? Então, assim, se a finalidade fosse de fato isso e fosse efetivo, poderíamos até discutir essa ideia. Agora, me parece, então, o projeto está em tramitação, vamos avaliar os discursos pró, os discursos contra, mas me causa uma certa preocupação essa ideia que está se vendendo, mas que nos parece que a finalidade é outra, né? Interferir diretamente na atuação dos professores para que eles não possam sequer falar sobre o saque que houve no Paraná Previdência, por exemplo, no dia 29 de abril, a peso de sangue dos nossos professores. Então, é uma discussão que está sendo posta ainda, mas então temos essas duas, temos que avaliar com muita cautela o propósito desse projeto no Paraná. No Paraná, então, essa é a preocupação nossa. Segurança pública. O senhor é da área da segurança pública e sabe muito bem, o senhor já citou aqui alguns problemas que ela tem. Hoje nós temos problemas seríssimos no Brasil inteiro, que as delegacias de polícia se tornaram verdadeiros depósitos de gente. Não que o bandido não tenha que estar preso, antes que você me entenda mal. Não, ele tem que estar preso. Mas só que nós tínhamos aqui no governo do Paraná, aqui no estado do Paraná, nós tínhamos, e eu fiz uma pesquisa sobre isso, fiz um trabalho sobre isso, sobre as penitenciárias industriais, que davam resultado. Ela tinha um processo seletivo completamente diferente, etc., que depois isso caiu por terra e foi ficando, e hoje a gente tem um sistema penitenciário caótico, uma das maiores populações carcerárias do mundo, um sistema penitenciário caótico e que é responsabilidade do governo do estado. Sim. Tirando as penitenciárias de segurança máxima, que é do governo federal, as penitenciárias e delegacias de polícia são responsabilidade do governo estadual. Por que que isso não melhora? Entra governo, sai governo, é uma bagunça, a gente vê o cidadão ele é mal atendido porque não tem recurso, não tem computador, não tem policial, você faz o BO hoje, colocar informatizado. Mas na verdade eu vejo que foi para tirar o cidadão da delegacia de polícia, enquanto os inquéritos são realizados, não tem perito, não tem material, enfim, é o tal do falta tudo. Não se melhora, Everton, porque não é prioridade. Nunca foi prioridade do governo. Nunca foi. Prioridade do governo é se autopromover. É se autopromover e fazer propaganda. Vá ver na televisão o que está acontecendo, o que está se falando, por exemplo, sobre o sistema penitenciário do Paraná. Como se tivesse tudo a mil maravilhas. Vá perguntar para os agentes penitenciários como que está o sistema penitenciário do Paraná. É o caos. É o caos. É o descaso absoluto. Não só com os agentes penitenciários, mas com os próprios presos. Porque a finalidade da prisão, ela deve ser a de ressocialização. Mas hoje, no Paraná e no Brasil, você coloca um preso, uma pessoa, você prende uma pessoa lá, e em geral você vai colocar ela para se tornar ainda mais violenta, ainda mais criminosa, ainda mais bandida, ela vai sair de lá. E o cidadão às vezes tem esse pensamento, não, mas tem que matar, tem que... assim, o problema é o seguinte, o preso não vai morrer. Ele vai ficar lá um tempo muito curto e em geral vai voltar para o convívio para ser o teu vizinho. E pior do que ele entrou. Pior. Então a gente tem que pensar num sistema que possa, de fato, tentar, pelo menos, não fazer com que quem vai preso piore. Pelo menos que ele, tente lá repensar os seus conselhos, mas ele entra lá, vai estar em contato com facções criminosas, que vão cooptá-lo muitas vezes, e vai fazer forçadamente com que ele seja ainda mais delinquente e criminoso do que ele era quando entrou. Então, assim, um descaso. E como é que se faz segurança pública? Meu irmão, não tem segredo. Não tem como você ficar pensando. Você tem que fazer investimentos. E o investimento é financeiro mesmo. Não tem outra. Ficar só com conversa não faz segurança pública com conversa. Não se faz segurança pública só com viatura. Se faz segurança pública com policial motivado, com policial valorizado, respeitado. Hoje, o que acontece na própria mídia? Quando um policial comete um erro, a instituição inteira é tida como se fosse a pior instituição do mundo. A polícia militar, como sofre na mão da imprensa às vezes. Atacada, violentada, e quantos policiais militares que colocam, policiais militares, policiais civis, policiais federais, todos os policiais rodoviários federais. Everton, pense numa atividade mais nobre do que você saber que um cidadão que é um pai de família, que tem a sua esposa, que tem o seu filho, e todo dia quando ele sai de casa e coloca a sua farda, o que ele está fazendo? Ele está falando o seguinte, a minha vida nesse momento, a partir de hoje até amanhã, quando eu vou estar trabalhando, vai estar à disposição do Estado, inclusive para sacrificá-la se for necessário, para defender a vida de outros cidadãos. Olha que atividade nobre.
que deveria ser tida. Mas só está sendo destruída, né? Todos os destruída dias. totalmente. Não se dá o devido respeito, o devido valor a um policial. Né? Eu sou policial, Everton, fui policial militar 10 anos, sou policial federal há 10 anos. Eu sei do comprometimento que existe. Assim, existem erros dentro das instituições policiais, claro. Toda instituição existe problemas, pessoas que cometem deslizes. Mas a maioria esmagadora, Everton, é extremamente comprometida. Quer ver de fato a segurança do cidadão, trabalha com seriedade, com honestidade. Só que, infelizmente, a valorização no conceito midiático, no conceito da opinião pública, infelizmente, é muito aquém do que deveria ser. E tem que se investir, tem que se contratar policiais, tem que se reformatar os sistemas de informação das polícias, por exemplo, que hoje é cada um desconectado, a Polícia Civil tem o seu sistema, a Polícia Militar tem o seu sistema, a Polícia Federal tem o seu sistema de informação. Tem que integrar tudo isso. Para que a policial militar, quando quiser saber sobre uma arma, não precise ligar para a Polícia Federal para saber a situação daquela arma. Que ele possa saber, entrar e ter acesso ao sistema. Eu tenho tentado fazer isso aqui no Paraná, infelizmente não consegui avançar muito, mas estou numa luta para tentar fazer com que no estado do Paraná seja mais integrado esses bancos de dados. Então, para falar de segurança pública, daria um programa inteiro aqui, viu, Everton? Então, assim, mas infelizmente não existe prioridade, o governo tem que ver a segurança pública como prioridade, que segurança do cidadão tem uma importância muito grande na vida de todos nós. Então tem que se investir e tem que parar de mentir para o povo. Parar de mentir para o povo, tem que realmente fazer investimento na segurança pública efetivamente, né? Rever o orçamento, contratar policiais, rever uma série de situações que estão hoje totalmente desconectadas com a realidade da modernidade da sociedade. Previdência Social. Um caos. Caos, não tem dinheiro e é o grande problema do Brasil para as próximas décadas. Em qualquer nível, federal, estadual e municipal. E hoje a gente sabe que o orçamento, as verbas que já são vinculadas ao orçamento, elas são muito grandes. A Previdência, ela é um problema a ser discutido porque tem um estudo do IBGE que a partir de 2020 nós vamos ter aquela mudança de crescimento populacional no seguinte: nós vamos ter mais idosos do que jovens. Sim. As famílias estão mudando o modelo, tendo menos filhos, a população tendo uma expectativa de vida maior, enfim. Teremos uma classe produtiva menor do que o número de aposentados. Essa movimentação, como é que hoje a Assembleia trata isso, já que o número de servidores é imenso e a gente está vendo aí milhares se aposentam todos os anos, e a velha pergunta: não tem dinheiro, o orçamento, vamos fazer o quê? Como é que a Assembleia está discutindo isso hoje, se é que isso está na pauta, né, da Assembleia? A Assembleia, na verdade, Everton, ela não discute muito essa pauta, porque, em geral, a não ser a pauta dos servidores públicos, é uma pauta muito mais nacional, né? Eu entendo assim, a reforma da Previdência, ela é necessária como outras reformas, mas feita de maneira franca e honesta, não com essas mentiras que o governo Temer tem colocado para a população brasileira. Que a Previdência é deficitária, o que é mentira, a Previdência não é deficitária. Tanto não é deficitária que o conceito de Previdência, ela não é desvinculada do conceito de assistência social, no sentido de que a saúde, a assistência social, a Seguridade Social, melhor dizendo, Seguridade Social, assistência social, saúde e Previdência. Fazem parte de um orçamento, fazem parte, né, de um orçamento só, que social, durante todos os anos até hoje sempre foi superavitário. O que o governo fez? Estabeleceu o tal da DRU. O que é DRU? Desvinculação da Receita da União. Para tirar dinheiro da Seguridade Social, 30%. 30% o governo retira para quê? Para pagar juro da dívida. Que beneficia quem? Os banqueiros que só sugam dinheiro do nosso povo, que chega a consumir hoje quase, imagine só, Everton, dos trilhões que nós pagamos de impostos, que é arrecadado no Brasil, 50%, metade desse dinheiro todo, é investido. É gasto com juros da dívida. 50% do PIB é para pagar juros da dívida. Quanto que é investido na saúde hoje no Brasil? 4%. Quanto que é investido na educação, se não me engano, 3%. E na segurança pública, nós falávamos antes, 1%. Para pagar juros da dívida, 50%. Então, além da desvinculação da Receita, e a renúncia de Receita que o governo fez para uma série de empresas grandes, amigas do presidente, renúncia de Receita que gira na faixa de 400 bilhões de reais para empresas amigas do governo, né? Então, se está em crise,
Como é que se deixa de recolher tantos impostos que era para recolher das empresas? Como é que se faz agora essa renegociação com os ruralistas para conseguir manter o governo no poder, que tirou de 17 bilhões de reais, os ruralistas vão pagar só 8 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. Então, tem crise na Previdência? Como é que se tira tanto dinheiro assim que era para ser para ajudar a Previdência, né? 30% da receita, mais a DRU que tira 30%, a questão dos ruralistas que eu acabei de falar e das empresas que teve lá a renúncia de receita. Então, assim, temos que pensar, eu concordo que temos que pensar totalmente numa nova reforma previdenciária, mas que seja honesta. Olha, vamos aumentar um ano, agora vamos aumentar 2 anos daqui a tanto tempo. Pensar, eu também sou favorável, acho que é necessário. Agora não com essas mentiras que o governo está fazendo para ter mais dinheiro para pagar juros da dívida para satisfazer o desejo insaciável de banqueiro do nosso país e fora do nosso país também. As eleições as últimas que nós tivemos para vereador, e o senhor disputou a eleição para o cargo de prefeito, o senhor já deve ter percebido uma grande movimentação diferente com relação à postura do eleitor, né? As redes sociais já atuaram bastante, mas eu acredito que foi uma primeira movimentação que nós tivemos com uma participação mais ativa do eleitor. Para 2018, a expectativa é que, como nós estamos aqui, aqui nós estamos pelas redes sociais. Então, assim, acreditamos que será a tônica das campanhas do ano que vem, a participação, a propaganda política, a propaganda do trabalho do candidato e do político atual, que é o seu caso, tudo isso sendo divulgado nas redes sociais. Como é que o senhor está acompanhando, o senhor que viaja pelo Estado e tem contato com o eleitor com muita frequência, como é que o senhor está vendo esse cenário para 2018? O que o eleitor está pensando? O que ele cobra do deputado Márcio Pacheco? Quando ele chega perto do deputado, aborda o senhor na rua, numa reunião, numa associação, qualquer lugar que o senhor vai. Chega lá para o deputado assim, o que o senhor tem ouvido? Olha, Everton, você pode não acreditar no que eu vou te falar, mas é a mais pura verdade, aliás, como faz parte do meu perfil, dizer aquilo que a gente pensa e que é verdade. Graças a Deus, Everton, curiosamente, nesse momento, onde eu vou e que eu encontro as pessoas que já conhecem um pouquinho do meu trabalho, assim, a frase que eu mais ouço: olha, Pacheco, parabéns pelo teu trabalho, continue assim. Isso é assim comum, né? E uma frase que até o pessoal fez um adesivinho lá dizendo assim, ó, a frase que eu mais vejo na minha rede social: Márcio Pacheco me representa. Isso para mim tem um valor que só eu mesmo para saber o quanto que eu valorizo isso, porque é o pagamento que eu tenho, pagamento não financeiro que eu recebo. Tá? Das pessoas reconhecerem, se sentirem honradas, não se sentirem honradas e contraparte disso, né? Não se sentirem envergonhadas de terem votado em alguém que muitos votam e depois se arrependem, sentem envergonhado do representante que tem. Então, para mim, eu, graças a Deus, tenho recebido sempre muito mais falas favoráveis. Agora, de fato, o que eu espero, Everton, é que em 2018 haja, de fato, essa revisão no conceito de escolher os seus políticos, né? E aqui quero até, se você me permitir, Everton, fazer, né, um chamamento. Acho que as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, de repente gostou dessa entrevista, né, eu sou muito... Porque quem não tem dinheiro para comprar voto, que é o meu caso, e nunca quereria ter mesmo, tem que ter criatividade e saber levar para a população de maneira honesta o que a gente faz. Então, as minhas redes sociais são muito ativas. Eu tenho hoje 109 mil seguidores só no Facebook. Né? Estou no Twitter, estou no Instagram, estou no Flickr, estou no YouTube. Então, quem quiser acompanhar, adiciona aí Márcio Pacheco, né, na nossa página, vai acompanhar o nosso trabalho. Eu tenho um programa que eu faço também, toda quinta-feira ao vivo. Então, quer dizer, os políticos têm medo de falarem com o povo. Eu não tenho medo. Eu entro ao vivo, toda quinta-feira, ao meio-dia, num programa chamado Prosa com Pacheco, também pelas redes sociais, pelo meu Facebook. Eu vou lá e respondo o que as pessoas pedem, falo um pouco sobre o cenário nacional da semana, cenário estadual e o que a gente tem feito. Né? Não dá para fazer a semana inteira, mas eu falo, ó, fizemos isso, projeto isso e tal. Então quem quiser acompanhar, está convidado a acompanhar pelas redes sociais o nosso trabalho um pouco mais também. O que a gente vê hoje nas redes sociais está muito forte, é o tal do voto faxina. Não reeleja nenhum político. O senhor também tem ciência disso. E isso traz para o político que está aí, que foi eleito, que está no exercício do seu mandato, uma responsabilidade ainda maior. Uhum. Ou seja, ele tem que todo dia
levantar e dizer, eu tenho que fazer algo de bom, eu tenho que mostrar que cada voto meu que deram para mim valeu a pena, o meu trabalho tem que ser realmente um trabalho para o povo. Sim. Como é que o senhor vê essa história do voto faxina? O que o senhor diria para o eleitor? Porque está todo mundo assim, não, temos que tirar todo mundo. Eu sou muito reticente quanto a isso pela generalização, porque nós temos bons políticos e nós corremos o risco de tirarmos os bons políticos e aqueles que ainda têm muito poder da mídia e muito dinheiro, porque infelizmente ainda tem muita gente que vende o seu voto, eles se mantenham e nós venhamos a tirar os bons políticos. O que o senhor diz para esse eleitor? A generalização é burra. A generalização é burra. Tirar todos os políticos, beleza. Tira todos, vai colocar outros novos. Certamente vai ter um monte de bandido no meio também. Ou vai se achar que só porque está fora da política e não entrou ainda, que é honesto e que vai ser honesto sempre. Só sabe que é honesto uma pessoa que recebe uma proposta entre quatro paredes e sabe dizer não. Esse pode-se dizer, porque todo mundo é honesto, até não ter a oportunidade de receber uma proposta que é vantajosa para ele. Quem está nos assistindo pode saber disso. Se a pessoa recebesse uma proposta hoje de R$1 milhão para votar a favor de um projeto, ainda que fosse contra o interesse do povo, aceitaria ou não aceitaria? Entre quatro paredes, porque quando as propostas indecentes, elas não acontecem no meio público, elas acontecem entre quatro paredes. Então, ou seja, você retirar todos os políticos e colocar outros, será que vai mudar? Porque os políticos saem do meio do povo. Os políticos saem do meio do povo. A minha concepção é o seguinte, o eleitor tem que ser inteligente, tem que ser consciente, tem que pesquisar e fazer as escolhas certas. Pode ser de pessoas que já estão eleitas ou pode ser de pessoas que sejam novas, que eu acho bom a mudança, o novo, a oxigenação da política. Agora, não pode ser uma oxigenação burra. Tem que ser oxigenação com qualidade. Tem que ser pessoas novas e que, de fato, transmitam a ideia de que são, de fato, decentes, que são honestas, que são retas para defender os interesses do povo. Esse é um voto inteligente. Agora, tirar todo mundo e colocar outros, talvez só substitua 6 por meia dúzia. Vai entrar uma parcela de gente boa e vai entrar uma parcela de gente que não presta, que está também com interesse de entrar na política para fazer safadeza, para se beneficiar a si próprio. Então, o que tem que fazer? Tem que mudar, porque você tem que manter as pessoas boas que hoje estão na política, e tem que tirar os que não prestam. E tentar escolher outras pessoas boas a também entrarem. Assim a gente vai mudar o Brasil, assim a gente vai mudar a política. Então, essa ideia do não reeleger ninguém é uma ideia generalizada e toda generalização é burra. Tem que fazer a escolha. Faz uma pesquisa lá, entra na rede social, e não que é novo também que não presta, que presta, né? Entra lá, dá uma pesquisada na vida do cara, vê o que tem lá no Google, lá, digita lá o nome lá, né? Vê lá o que tem lá, porque você vai descobrir muita coisa, às vezes, para não fazer um voto equivocado só porque é novo, né? Votar no que é bom, no que é sério, no que vai representar, de fato, os interesses do povo do Brasil. Deputado, nós do canal E-Cidadania, nós temos aqui por objetivo, e é o nosso lema, vamos assim dizer, informar e esclarecer. O objetivo de ter trazido o senhor aqui era para informar sobre determinados pontos, claro que os pontos são infinitos, e esclarecer. O objetivo com o senhor foi atingido, o senhor não foge das perguntas, o senhor se posiciona, e o objetivo é justamente esse, é mostrar para o cidadão do estado do Paraná e para o seu eleitor quem é o deputado. Quem é o deputado, o que ele faz, Sim. o que o senhor pensa e o que nós podemos esperar desse deputado para esse final de ano e para o ano que vem, no caso de novas eleições. Agradecemos assim imensamente a sua participação, parabenizo o senhor pelo seu trabalho, obrigado. Esperamos que o senhor continue trabalhando dessa forma, de forma honesta, clara, colocando as suas posições lá na Assembleia, porque a gente acompanha e fica tudo gravado hoje, a gente acessa em tempo real. E eu deixo o espaço para o senhor fazer as suas colocações finais, para o seu eleitor, para o cidadão, para que a gente possa, aí no futuro, dar continuidade, a gente tratar de outros assuntos, já que o seu conhecimento é bem abrangente, o nosso objetivo é justamente esse, é debater com o político, trazer ele aqui e mostrar para quem está nos assistindo que o político ele é palpável, sim, ele existe, né? Ele não está lá escondido. Verdade. Que na maioria das vezes as pessoas acreditam, eu não vejo deputado, não sei o que ele faz, ele não existe, eu não posso perguntar nada para ele. E aqui a gente teve um bate-papo bem à vontade, então foi bem interativo, e que sim é possível conversar com o deputado.
Sim, é possível. Tem telefone dele, tem o e-mail dele. Rede social. Rede social dele, o senhor falou do E eu respondo, viu? Se mandar mensagem lá, eu mesmo respondo. O senhor falou do seu programa, que a grande maioria desconhece, então deixar sua mensagem aí pro cidadão do Paraná. Everton, eu quero agradecer, né, de coração o espaço, acho que é sempre um prazer, né? A gente não perguntou, não tem que apertar, o político tem que perguntar mesmo para ver a posição do cara, para o cidadão conhecer. Então, assim, quero agradecer demais o espaço. E eu acho que finalizar assim, Everton, com uma avaliação que eu sempre faço uma reflexão, né? Para o meu filho, sempre falo assim, filho, eu quero que você saiba que mesmo que você esteja onde o pai não está vendo, se você fizer uma coisa feia, vai ser feio para você e vai ser feio para o pai e para a mãe. Se você fizer uma coisa bonita, mesmo que o pai não esteja vendo, vai ser bonito para você, vai ser bonito para o pai e vai ser bonito para a mãe. E essa mesma responsabilidade eu trago para mim também. Eu não tenho o direito, Everton, de, com as minhas atitudes, desonrar e envergonhar a minha família. Eles não merecem sofrer pelos meus atos. Eu quero honrá-los. Eu quero que eles sintam orgulho de serem a minha família. Eu não tenho o direito de desonrar a Polícia Federal que eu represento. Há 10 anos, a Polícia Militar que eu representei. Eu não tenho. Porque se eu fizer uma coisa feia, uma coisa errada, vai envergonhar a minha instituição, que não tem nada a ver com isso. Eu tenho que honrar a minha instituição, fazer com que ela seja ainda mais respeitada. Falar, os policiais federais são bons no combate à corrupção fora da política e dentro da política também. E eu não tenho o direito de envergonhar os meus eleitores, Everton. As pessoas que votaram em mim, elas não merecem que um amigo dele chegue, você viu aquele candidato que você votou? Olha o que ele está fazendo. Não, eu quero que eles cheguem e falem assim, olha, cara, aquele candidato que você votou lá realmente merece o teu respeito, o meu respeito. Então, os meus eleitores têm que se sentir honrados por terem votado em mim e têm que se sentirem representados. E é isso que eu tento fazer dentro da política. E claro, finalizar dizendo, mais uma vez, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nas nossas redes sociais, Márcio Pacheco, @MárcioPachecoPF, vai localizar direto, né? E estamos aí à inteira disposição. Foi um grande prazer. Prazer é nosso. Muito obrigado, deputado. Canal E Cidadania hoje vai ficando por aqui. Se você gostou da nossa entrevista, curta nosso canal. Nos acompanhe também pelo Facebook. Nós estamos no YouTube e no Facebook. E a gente já deixa aqui o convite para você para as nossas próximas entrevistas. Um abraço e até a próxima.